pessoal, bom dia a todos. Com alegria que damos início a mais uma mesa, segunda mesa de debates BDT a Concarf, com bastante presença fora também, poucos aqui no auditório, mas aos pouquinhos vamos tendo mais presença. Queria aproveitar, enquanto esperamos a Ana, para comunicar, reiterar que amanhã é o último dia de inscrição para o mestrado. Próxima turma do mestrado aqui do IBDT. Os que tiverem interesse, então, podem se providenciar, por favor. Alguma comunicação ainda aqui? Não? Nós vamos hoje tratar de um assunto que é importantíssimo, né? Esteve muito em voga nos últimos 5, 6 anos, talvez, que é a dedução de despesas em atos ilícitos. Maria Carolina vai nos apresentar o tema. Se você me permite, eu gostaria só de fazer algumas consideraçõezinhas a esse respeito. Geralmente a gente se preocupa com essa questão ou naquela tributação dos 35% do pagamento na fonte, pagamento sem causa, quando há pagamento claramente de propinas e outras despesas não devidamente comprovadas, ou com a dedutibilidade das despesas, né? Ninguém se preocupa muito com a tributação dos ganhos. Eu acho que seria bom a gente ter na cabeça o seguinte: onde que pode estar a ilicitude? Eu posso ter uma atividade absolutamente ilícita e uma despesa ilícita. Posso ter ao contrário. Eu posso ter uma atividade ilícita, mas para produzi-la ter uma despesa lícita. Por exemplo, eu posso ter, mesmo numa organização criminosa, supondo que ela tenha contabilidade, paga imposto de renda por lucro real, ela pode pagar salários, ela pode ter funcionários, ter outras despesas, ter um aluguel de uma instalação. Então, eu tenho despesas lícitas, uma atividade ilícita. E posso, evidentemente, ter as duas coisas, né? Tudo misturado. Não podemos perder de vista que nós estamos tratando do imposto de renda, não estamos falando de impostos ou tributos sobre receita. Estou falando de tributos sobre a renda. E renda é sempre o que entra menos o que foi necessário para produzir aquilo que entrou, né? Outra possibilidade também é eu ter um ilícito que não tem nada a ver com a atividade empresarial. Digamos que um diretor de uma empresa ou dono da empresa, ele cometa um ato ilícito no âmbito civil ou até criminal, né, e seja condenado a pagar uma indenização, uma multa, seja o que for, que evidentemente não tem nada a ver com a atividade da empresa. Então, quando nós falamos... Oi, Ana, por favor. Nós estamos só dando uma aberturinha aqui. Por favor, sente aqui, Ana. Nós esperando você chegar. Mas então, quando nós falamos em tributação de atos ilícitos, que não é o ato ilícito que está sendo tributado, mas os movimentos econômicos decorrentes do ato ilícito, a gente tem que pensar no positivo, no negativo, na atividade, se ela tem ou não tem alguma relação com a atividade da empresa, que é o contribuinte. Então, eu só queria fazer essa separação inicial, enquanto aguardávamos a nossa presidente. Te dou a palavra, você quer falar alguma coisa, Ana? Bom, desculpa a demora Desculpa, aí você inicialmente. aproveita e apresenta a mesa aqui que eu Apresento. estava te esperando. Obrigado a todo mundo que assiste hoje. Desculpa até meu atraso, eu fiquei presa ali embaixo na portaria, mas deu tudo certo. Agradeço o BDT por estar dando essa segunda oportunidade. Espero que a gente continue com esse trabalho, tem sido muito bom. Então, apresentando aqui a nossa mesa, do nosso lado o procurador, o James, eu ainda não conhecia, né? James Siqueira, desculpa. Ele também faz essa parte do CARF, da primeira sessão, e também é daqui de São Paulo, né? Nos ajuda muito. Conselheiro Jandir, a primeira Câmara Superior quase inteira aqui, né?
Conselheiro Jandir, da Câmara Superior, Maria Carolina também, o Bruno e o Luiz Toselli também da Câmara Superior. Eu acho que vocês já fizeram uma introdução sobre o tema, que é esse da dedução do ilícito, né? E da dedução das despesas com ilícito, porque também tem aquele outro lado da moeda, que é a própria constituição do fato gerador com base no ilícito. Que me perguntaram se seria o tema, eu falei hoje não, mas quem sabe na próxima oportunidade a gente também pode falar da própria constituição dos fatos geradores que vêm desses atos ilícitos, né? Então, eu passo a palavra para a Maria Carolina, que vai relatar o caso para a Só uma gente. brincadeirinha aqui, ela apresentou a mesa aqui, falou que são praticamente a Câmara Superior, falou no Bruno. O Bruno é advogado na Câmara Superior. Quem sabe? O Bruno, advogado, com frequência ele também na Câmara Superior. Você é muito bem-vindo. Se um dia quiser desistir da advocacia por um tempinho. Seria um enorme prazer para mim, né? Eu acho uma atividade muito, muito nobre, né? Essa de julgamento, e as pessoas abrem mão da sua OAB, né, para poder servir para a sociedade. Então, é até uma boa oportunidade da gente, de novo, enaltecer a importância do CARF, né? O quanto a gente prestigia o trabalho que vocês fazem, né? E o sacrifício que vocês fazem em nome de um órgão que é de excelência, né? Então, o IBDT está sempre de portas abertas também, né? Para o CARF, para a CONCARF. A gente pretende que esse encontro seja realmente periódico, como a gente tem com outras instituições, como é o caso do FIPECAF. Então, a gente quer o CARF próximo da sociedade, né? A CONCARF, o CARF próximo da sociedade, e então nós vamos trabalhar sim para que essa mesa seja repetida por muitas e muitas vezes. Quem sabe a gente chega nas 1.800 que a gente tem na mesa original de quinta-feira, né? Quem sabe daqui uns 1000 anos a gente chegue nessa. Mas é um enorme prazer para nós, de novo, aproveitando aqui a palavra, contar com todos os presentes e prestigiar o CARF. Quem sabe nessa mesa 1000 aí a filha do Carlos, que está para vir ao mundo, esteja presente. Bom, vamos então, Maria Carolina. Obrigada, bom dia a todas e todos. Só ver a minha apresentação. Como é uma mesa a CONCARF e BDT, a minha apresentação o foco dela é a jurisprudência do CARF, né? E enquanto ele coloca a apresentação, eu só queria falar também algumas palavras iniciais. Eu acho que quando a gente pensa em dedutibilidade relacionada ao ilícito, a gente pode pensar na dedutibilidade da própria propina, né? Que seria o pagamento do ilícito propriamente dito, mas também daquelas multas no âmbito de um acordo de leniência, que embora não seja o ilícito, o acordo de leniência ele é um ato lícito para reparação ou decorrente de um ilícito, né? E quando a gente pensa em multas decorrentes de acordo de leniência, e até fazendo um paralelo com o caso do Taxmut, que eu escrevi com meu amigo Carlos Daniel, essas multas elas podem ter várias naturezas, né? Eu posso ter uma multa que visa reparar um dano cometido, eu posso ter uma multa que objetiva devolver parte desses lucros que foram auferidos pela empresa, e eu posso ter uma multa punitiva sancionatória, né? E até é um ponto interessante que acho que o Carlos Daniel tem um artigo no Conjur sobre isso, né? A dedutibilidade dessa despesa ela pode ter relação com a natureza da multa, né? Mas esse tema ele foi analisado pelo CARF, e eu vou trazer aqui o caso de relatoria do conselheiro Efigênio, que até foi objeto de uma mesa, eu estava aqui presente, né, que o Efigênio acabou sendo vencido. Então, eu tenho o ilícito propriamente dito, eu tenho as multas no âmbito do TAC, e eu tenho também as outras, as multas no âmbito do acordo de leniência e outras multas regulatórias administrativas, como a gente teve um caso da Câmara Superior de uma multa ambiental, e cada desse tipo de ilícito, direto ou indireto, ele pode ter um tratamento distinto com relação à sua dedutibilidade. Mas a análise da dedutibilidade deles, em geral, passa pela regra geral de dedutibilidade que consta do artigo 47 da Lei 4506, né, que diz que são operacionais as despesas não computadas nos custos necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa
E operacionais são aquelas despesas admitidas como sendo usuais ou normais ao tipo de transação, operação ou atividade. E disso a gente extrai basicamente 3 requisitos, né? Então, o primeiro requisito de dedutibilidade, da regra geral de dedutibilidade de despesas, é que ela não tenha sido computada nos custos. O segundo, que para mim é o mais complexo e polêmico, né, é que ela seja necessária à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. Isto é, que ela tenha sido paga ou incorrida para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade do contribuinte. E é aí que entra grande parte dessa discussão se o pagamento de propina seria uma transação ou operação exigida pela atividade do contribuinte. E o terceiro requisito é operacional, aquela despesa que é usual ou normal no tipo de transação, ou operação ou atividade da empresa, né? E mais uma vez, será que o pagamento de um ilícito, o pagamento de uma propina pode ser considerado usual ou normal a uma transação ou atividade de uma empresa? O conceito de custos está no artigo 46 da 4506, né? Então, a primeira requisito para que não seja considerada, não seja dedutível como despesa, para que seja dedutível como despesa, é não ter sido considerada nos custos. E o parecer normativo CST 32 de 81, que é muito invocado quando a gente fala de normalidade ou usualidade da despesa. Passando aqui já para a jurisprudência do CARF, então, como eu falei para vocês, o foco, né, pelo tema que me foi atribuído pela Ana Cláudia, é dedutibilidade do ilícito. Então, eu trouxe aqui alguns acórdãos que falam da dedutibilidade das despesas com propina propriamente dita. E sobre esse tema, o que eu encontrei na jurisprudência do CARF, nas turmas ordinárias, porque até onde eu sei isso ainda não chegou na Câmara Superior, os acórdãos foram todos contrários à tese defendida pelo contribuinte, seja de forma unânime, seja por maioria. Então, nesse primeiro caso, se concluiu que é absolutamente inaceitável a consideração de despesa com pagamentos, em tese com finalidades ilícitas, como necessárias ao desenvolvimento da atividade empresária e, por conseguinte, dedutíveis para fim de apuração do RPJ-CSLL. Esse foi o caso mais recente que eu localizei sobre o tema. Ele foi decidido por unanimidade, mas esse caso ele tinha uma peculiaridade. A própria empresa considerou como indedutível as despesas com pagamento de propina e fez uma denúncia espontânea para recolher os tributos incidentes. E ela errou no cálculo e deixou de recolher uma parte, né? Então, houve um recolhimento a menor no âmbito dessa denúncia espontânea. E esse foi o objeto da autuação, né? E daí, tanto o auto de infração como a decisão da DRJ e do CARF falam: olha, você mesmo reconheceu que isso era indedutível e fez a denúncia espontânea, esse é o tratamento que deve ser dado com relação à parcela que ficou de fora dos seus cálculos. Então, não é explorado muito a questão da necessidade da despesa. Ele simplesmente fala que sequer houve impugnação de parte desses valores e acertada a tipificação de tais pagamentos como despesas desnecessárias, restando pendente concluir tão somente quanto a plausibilidade do lançamento decorrente com vistas à potencial incidência da decadência. Então, ele nem entra, nem discute muito a questão da necessidade. E um segundo acórdão que eu trouxe aqui para vocês, que foi julgado por maioria e um pouco mais antigo, mas todos os demais que eu localizei são no mesmo sentido, né? Então, nesse acórdão, primeiro ele começa falando: olha, uma coisa é a despesa com ilícito, outro é a despesa, os valores pagos no âmbito do termo de colaboração premiada ou acordo de leniência. E o fato de, posteriormente, você ter assinado um acordo de leniência não altera ou não impacta a dedutibilidade da propina, né? Então, essa primeira parte da ementa, ela trata disso. Ele diz que, ainda que as despesas glosadas sejam derivados de desvios de recursos de empresa autuada para pagamento de vantagens indevidas a terceiros, a sua indedutibilidade decorre essencialmente do fato de que não se enquadram como despesa efetivamente realizada, que reduziram indevidamente os resultados tributáveis dos exercícios fiscais sob apuração. E aqui, né? Assim, a reparação de danos causados em decorrência dos ilícitos confessados ou devolução dos valores fixados em termo de colaboração premiada ou acordo de leniência tem natureza completamente distinta das despesas originalmente deduzidas
e não podem impactar a apuração de tributos de períodos já encerrados. Então, olha, contribuinte, você foi lá e assinou um acordo de leniência, isso não altera a natureza do pagamento de propina e não torna dedutível tal pagamento. E uma segunda parte da ementa, né, que consta do acórdão também, que ele analisa a necessidade dessa despesa propriamente dita e conclui que o pagamento de subornos a agentes públicos ou privados atenta contra a função social da empresa consagrada no direito brasileiro e ofende aos princípios constitucionais voltados para assegurar a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Os atos concernentes ao pagamento de propinas a agentes públicos e privados atentam diretamente contra a função social da empresa e a liberdade concorrencial. E, por óbvio, é inadmissível que os efeitos econômicos de tais infrações, por mera liberalidade do administrador da companhia, sejam compreendidos como necessários ao desenvolvimento das atividades normais e usuais da empresa. E uma terceira parte, né, da ementa, que foi objeto de análise no acórdão, ele trata da dedutibilidade com relação à CSLL. E diz, olha, não obstante hajam argumentos para que a regra geral de dedutibilidade da CSLL seja outra, né, que não aquela do artigo 47, os atos ilícitos não podem produzir quaisquer efeitos tributários na apuração do resultado de exercícios fiscalizados. Então, por razões levemente distintas, se conclui também pela indedutibilidade do pagamento de propina da base de cálculo da CSLL. E daí, nesse mesmo sentido, eu tenho aqui diversos outros acórdãos que eu deixei para vocês, se vocês quiserem consultar. Muitos simplesmente repetem essa mesma ementa e o inteiro teor é muito similar. Mas é basicamente essa argumentação, nenhum deles tem voto vencido, né? Então, nos casos que foram julgados por maioria, a gente não consegue extrair exatamente qual foi a posição daqueles conselheiros que foram vencidos. Eu trouxe aqui também o acórdão que eu disse que foi objeto de uma mesa do IBDT, que foi de relatoria do conselheiro Efigênio, em que ele restou vencido, que tratava não do pagamento da propina propriamente dita, então não do ato ilícito, né, mas daqueles valores pagos no âmbito do acordo de leniência. E aqui, fazendo gancho com o que eu falei no começo, nesse caso, não foi analisado ou não foi destrinchado a natureza desses pagamentos feitos no âmbito do acordo de leniência, né? Essa discussão se era uma reparação de dano ou se essa multa tinha por função devolver parte dos lucros auferidos em razão do pagamento de propina, nada disso foi discutido no processo. O que se concluiu nesse caso, por maioria, foi que os pagamentos efetuados no contexto de acordo de leniência são considerados gastos inevitáveis e inafastáveis, necessários para a regularização e continuidade da atividade empresarial. E aqui ele faz a distinção, ele fala, olha, o ato ilícito original não se confunde com o acordo de leniência, que é o instrumento jurídico lícito incentivado pelo Estado. E isso em contraposição ao voto vencido do conselheiro Efigênio, que, por outro lado, diz que ele acaba tratando o pagamento no âmbito de acordo de leniência como uma consequência do próprio ilícito, né? Então, ele fala, olha, se o ilícito é indedutível, a sua reparação via acordo de leniência também o é, né? E o Efigênio diz o seguinte, que acolher a argumentação da recorrente, ou seja, admitir a dedutibilidade das despesas incorridas no âmbito do acordo de leniência seria desvirtuar o conceito de necessidade, usualidade e normalidade da despesa. Seria admitir que os atos lesivos praticados pela recorrente, pano de fundo do acordo de leniência, são necessários, usuais e normais para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da pessoa jurídica. Caminhar na trilha proposta pela recorrente seria admitir a falência da legislação tributária no tocante à dedutibilidade de despesa. Seria incentivar, principalmente, as grandes empresas a praticarem todos os atos lesivos à administração pública previstos na lei anticorrupção em benefício próprio. E daí, em contraposição a esse entendimento do Efigênio, vem o voto vencedor e fala, olha, é imprescindível ressaltar que a gente não está falando aqui dos atos ilícitos originários, mas sim dos atos praticados no âmbito do acordo de leniência. Então, a multa aqui discutida, ela decorre desse ilícito.
e a celebração do acordo de leniência e os consequentes pagamentos configuram um gasto inafastável e inevitável para a recorrente, tendo em vista as severas penalidades a que estaria sujeita caso não tivesse aderido. Então, ele analisa todas as penalidades, todas as consequências que constam dos autos a que a empresa estaria sujeita caso ela não aderisse ao acordo de leniência. E com base nessas consequências é que o redator do voto vencedor constrói a necessidade daquela despesa para a continuidade da pessoa jurídica. Então, por fim, ele acrescenta falando que negar a dedutibilidade dos pagamentos efetuados no acordo de leniência implica tributar como renda um valor que não representa a disponibilidade, tampouco acréscimo patrimonial. Sem fazer aí essa distinção sobre a natureza dos valores que foram pagos no âmbito do acordo de leniência, tratando todos como necessários em razão das consequências da não adesão ao acordo de leniência, é que a maioria do colegiado concluiu pela dedutibilidade das despesas pagas no âmbito do acordo de leniência. E, por fim, eu trouxe para vocês aqui um caso da Câmara Superior, julgado em 2023, acho que a Lívia até estava lá na época, né, eu ainda não estava, em que foi discutido, na verdade, a dedutibilidade de multas regulatórias. No caso, era uma multa decorrente de uma infração ambiental. O relator foi o conselheiro Matosinho, que restou vencido, o redator do voto vencedor, o conselheiro Guilherme, que entendeu pela dedutibilidade da multa decorrente da infração ambiental. E de acordo, então, com a posição vencedora, à época, se concluiu que para o exercício das atividades econômicas é absolutamente necessário atirar-se num vasto campo do imprevisível e suportar as suas consequências, inclusive aquelas de índole punitiva. O risco faz parte do negócio e as suas consequências também, inclusive aquelas de cunho pecuniário punitivo. Então, o racional que prevaleceu à época, o Toselli pode dizer melhor do que eu, porque ele também estava lá, foi essa, que não tem como o empresário praticar a sua atividade sem correr riscos de cometer qualquer infração. Então, a multa decorrente da infração ambiental, portanto, ela seria parte do risco do negócio e, em razão disso, deveria, sim, ser considerada dedutível na apuração do IR da CS. Não foram esses casos que eu trouxe aqui para, na verdade, para iniciar o debate, né? Como eu adiantei para a Ana Cláudia e para a Andressa, esses temas eu ainda não tive a oportunidade de julgar, então a minha opinião sobre eles fica um pouco prejudicada, né? Eu não posso me manifestar, mas que bom que eu pude colaborar, pelo menos relatando e trazendo aqui os acórdãos do CARF sobre o tema. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Eu tenho uma provocação até para vocês, que eu acho que muitas vezes quando a gente analisa a dedutibilidade da despesa e a necessidade, é uma questão probatória. Mas com relação à dedução das despesas com ilícito, é uma questão de tese e não probatória. Eu não analisei esses processos a fundo, não tive contato com eles, até para saber se teve uma produção de prova ou uma tentativa de produzir uma prova para mostrar uma necessidade de uma propina dentro de um determinado ramo e se isso seria válido para combater uma tese, já que ali parece que foram firmadas teses quanto à necessidade ou não dentro de um ilícito. Ana, pelo que eu analiso, não, provou-se que aqueles valores decorriam do pagamento de propina e daí foi julgado a tese, né? Então, por serem essas despesas, as despesas com um ato ilícito, elas são indedutíveis. Eu acho que ninguém cogitou a necessidade da despesa com o ilícito. E isso fica um pouco prejudicado em razão também de não ter uma declaração de voto da posição vencida nos casos em que foram julgados por maioria. Então, para a maioria vencedora, foi suficiente a constatação de que aquelas despesas decorriam do pagamento de propina. Eu vou propor aqui, quem quer pedir a palavra, mas então, quem pedir a palavra pede, mas todos da mesa aqui, se quiserem também, quem estiver no auditório. Posso dar um pitaco? Claro, por favor.
Bom dia a todos e todas. Esse é um tema que eu acho bastante instigante. E realmente, aqui o passo inicial é você desvincular aqui a moral, o preconceito, do plano jurídico. Primeiro ponto. Eu acho que aqui a gente tem 2 grandes grupos de divisão. Uma coisa é a despesa ser qualificada pelo direito como ato ilícito. A outra coisa é a despesa ser decorrente de um ato ilícito. Para mim, esse é o grande pulo do gato. Então, eu vou tentar fazer um exemplo aqui, é o seguinte: o que que é a propina? Propina para contabilidade é uma despesa, inclusive uma despesa simulada. Ninguém vai criar uma rubrica propina, é a prova do crime do administrador. E até, querendo assim, a empresa ela até pode ser vista como vítima de uma propina, porque propina é um crime pessoal. Então, esse é o primeiro ponto. Porém, você falar que a propina é dedutível porque trouxe receita, eu tenho 2 pontos problemáticos para isso. O primeiro é, aquela despesa contábil, o direito qualifica aquilo como uma vantagem indevida. Então, como que uma vantagem indevida pode ser considerada despesa operacional? Esse é meu primeiro grande ponto. O segundo é, dizem que o non-olet tem que aplicar tanto para o elemento positivo como para o negativo, e parte da premissa é que a despesa foi necessária para trazer receita para a empresa. Primeiro que essa prova não existe. E no plano jurídico, dentro da livre concorrência, será que dá para falar, afirmar, que realmente aquilo foi necessário para produzir o serviço que trouxe a receita? Então, ainda que no plano do mundo do C, você fala, Lava Jato, as construtoras não tinham isso como a propina como uma transferência patrimonial no sentido de diminuir o resultado, o consumo de renda. Então, eu acho que esse é o ponto. Diferente são as multas, porque a multa é o meio que o direito criou para reparar o dano. Ou seja, se você não paga a multa está relacionada muito à manutenção, né, da fonte produtora. Então, eu tenho, para mim, é a grande diferença da propina, que o próprio direito qualifica aquela despesa, não como despesa, como um crime, como uma vantagem indevida, da multa que o direito fala que é uma despesa, né, aceita essa despesa, mas ela é decorrente. Então, eu acho que essa coisa do acessório segue o principal aqui não é uma máxima. E para finalizar aqui o início dos debates, uma vez eu fiz um artigo, até falei que a propina era dedutível por liberalidade. Não estudei, veio doutrina de pessoas que eu admiro muito defendendo a, 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 a dedutibilidade da propina. E eu pensei num exemplo. Por exemplo, você é uma empresa, você paga um criminoso um estoque, compra mercadoria roubada e revende ela. O fisco vai lá, você não tem nota, mas você consegue mostrar que você comprou a mercadoria roubada. E você revende a mercadoria roubada com margem. Nesse caso, eu acho que é bastante defensável você falar que aquela despesa, embora você pagou para um criminoso, ela é dedutível por quê? Porque aquilo é despesa. O pagamento foi o meio. O crime é você adquirir a mercadoria roubada, não o pagamento. Não sei se eu estou me fazendo Claro, claro claro. dessa diferença. Então, o grande ponto para mim é: será que a gente consegue afirmar categoricamente que foi a propina que gerou a receita ou foi o contrato, o serviço sem a propina? A propina é um elemento adicional, é o elemento que tira a igualdade das partes para participarem do edital, por exemplo. Então, isso que eu queria começar, doutor Ricardo. E eu sempre atropelo e depois eu agradeço. E agradeço todos aí. Eu acho que nós estamos todos aqui debatendo o assunto, né? Nós não temos nem conselheiros, nem advogados, nem procuradores. Nós estamos todos aqui discutindo o tema, em tese, né? Acho ótima colocação que você fez com os dela. Acho que foi interessante, sim, claro. Concordo totalmente com você. Antes de tudo, temos que saber do que nós estamos tratando, da prova, temos que saber do que está tratando. Se eu estou falando de uma propina, eu suponho que eu tenha alguma evidência mínima de que se trata de uma propina, né? Ou como no caso dele, se eu estou tratando da venda de alguma mercadoria que foi roubada, eu tenho uma prova mínima do fato, Sim. senão não tenho nem o que falar,
Mas eu acho que isso é importante realmente. Tá bom. Carlos, você pediu a palavra? Tá bom. Pegar um pouco do gancho do Toselli. Quando eu escrevi sobre esse tema, eu encontrei um caso que foi apreciado pela CVM, que era uma empresa que exportava aeronaves, e ela pagou propina para o governo estrangeiro para fazer a aquisição, era um país da África, pagou a propina para o governo estrangeiro para poder vender as aeronaves, e conseguiu fazer, no âmbito desse processo da CVM, essa vinculação para comprovar que ela só conseguiu aquele contrato com o governo estrangeiro e só obteve aquelas receitas por meio desse pagamento de propina a Recording um in funcionário progress. público. Numa situação, então, eu acho que o gancho da sua fala, combinando o seu primeiro exemplo com o seu exemplo final, é que nós temos diferentes tipos de propina. Eu posso ter uma propina que tem uma relação direta com a obtenção de um contrato e, consequentemente, com a geração de receita, e, eventualmente, no campo da prova, eu consigo evidenciar essa vinculação. E eu tenho outros casos que eu simplesmente pago propina de forma deliberada para diversos políticos estão ali quase que uma folha de pagamento da empresa, recebem valores periodicamente e não tem uma vinculação direta com geração de receita nenhuma, e nesse caso, ficaria mais difícil defender a dedutibilidade desses gastos. Então, muitas vezes a gente tem casos em que o diretor da empresa é amigo de longa data de um político e faz pagamentos, né, periódicos para um grupo de políticos e não tem nenhuma vinculação direta. Nesse caso, eu acho que se encaixa bem no seu exemplo de que é um consumo ali da renda e não necessariamente uma despesa necessária para a obtenção daquele gasto. Então, eu acho que essa distinção de situações ela acaba sendo importante na avaliação dos casos. Foi mencionado também a questão da livre concorrência e da função social da empresa. Eu vejo que a função social ela tem que ser avaliada de uma forma holística. A função social está na geração de emprego, está em medidas sustentáveis que são adotadas, proteção de meio ambiente, diversos fatores. Não é um único elemento isolado que vai ser suficiente para falar essa empresa atende ou não à função social dela. E em relação à questão da livre concorrência, tem a tese do professor Rodrigo Maito a respeito desse assunto, e que ele basicamente mostra que, se a gente for usar a livre concorrência, ele é um dos pilares do ordenamento, mas ele não é uma regra técnica de determinação da materialidade tributável. Então, se fosse assim, qualquer prática de planejamento tributário que uma empresa faz e a outra não faz, já está distorcendo a livre concorrência. Então, é preciso que, a partir daquela economia fiscal, daquele ato que gerou uma possível vantagem, aquela empresa pratique infrações concorrenciais. Então, pratique preços predatórios, faça aquisições forçadas e outras. Poderia ter, eventualmente, uma questão concorrencial. É isso aí. Acho que são esses os pontos. Pois não. Depois eu dou para o Carlos. Bom dia a todos. Não, só acrescentando aqui no meu ponto de vista, né, o que foi falado até agora trouxe elementos, mas não conflitantes, todos, né, se agregam e permitem que nós cheguemos assim a uma conclusão. Como o professor falou, a Ana Cláudia falou, a prova, né, do que está acontecendo presume-se que já tenha sido feita, né? Ou seja, qual o fato que nós estamos avaliando? E com relação aos pagamentos, o Ramon agora colocou, são várias origens possíveis e cada uma delas pode ter uma consequência diferente. Mas eu acho que para nós chegarmos à conclusão da consequência tributária, é importante analisar o que aconteceria se o pagamento não tivesse sido feito. Então, se trata de uma propina para gerar uma receita, se não tivesse sido feito aquele pagamento, a receita teria sido gerada ou não. Se é um caso, como foi também abordado, uma mercadoria comprada de forma ilícita, se não tivesse sido comprada aquela mercadoria, teria sido feita uma venda? Possivelmente não, porque não haveria produto. Se uma questão de uma propina para um processo legislativo, políticos, é uma relação direta ou uma relação indireta, como colocou o Ramon? Então, o efeito daquele não pagamento, que eu acho que deve conduzir a raciocínios de que se haveria
ou não a necessidade dele ter sido feito. E a necessidade, sim, da geraria ou não a dedutibilidade. Isso abstraindo, né, a questão da moral, como o Toselli colocou, a moral, né, para aqueles que entendem que a questão moral é predominante, nenhum desses pagamentos seria dedutível, nenhuma hipótese. Então, essas são as duas Acho que colocações. esse ponto que você levantou é importante, né? Recentemente eu dei uma repassada nesse assunto e eu quis ver o que os tribunais superiores estavam decidindo a respeito, né? Geralmente se discute muito no âmbito criminal lá, né? E o princípio do non-wallet é citado em todos os acordos que eu vi do Supremo e do STJ. Mas o no-wallet é uma questão moral, né? Chega-se a dizer que é o princípio do pecúnia no-wallet, mas isso não é princípio, né? Isso aí é um pressuposto, porque o no-wallet, se ele fosse tivesse algum efeito no âmbito tributário, também uma receita ilícita não poderia ser tributada por nenhum tributo, né? Não é sobre a renda, mas qualquer tributo, né? Eu acho que esse ponto é importantíssimo, realmente. Estou plenamente de Sim. acordo. Eu acho que eu tenho que fazer uma vinculação daquele gasto, para saber se é um gasto consumo ou se é um empreendimento, um gasto despesa ou investimento num custo, né? De fato, né, essa relação ela acaba gerando as conclusões, né? Eu acho que ela ilumina tudo, né, Carlos? Estou Obrigado, dando a professor palavra Ricardo. assim, mas. Não, eu sei, eu estou. Bom dia a todos, Carlos Eu estou Daniel. tentando seguir a ordem dos Ah, pedidos, mas tudo bem, eu não Bom, estou acho que esse querendo. tema é interessante, é um tema que eu particularmente gosto bastante. E das falas que eu estou escutando até então, eu acho que tem um ponto de premissa que talvez valha a pena a gente questionar. Eu já ouvi falar algumas vezes hoje que, olha, se esse gasto colabora para gerar receita que vai ser tributada, logo ele tem que ser dedutível. Como se a gente tivesse um paralelismo entre a compreensão dos elementos positivos e negativos na composição da base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas, o que, a meu ver, no ordenamento brasileiro não existe. A gente não tem esse paralelismo. A Constituição adota a generalidade para a tributação das receitas, dos elementos positivos, mas para os elementos negativos, a gente tem regras específicas e restritivas, que vão compreender regras gerais de dedutibilidade, que, a meu ver, contemplam 46 e 47, e regras específicas de dedutibilidade, e aí com limitações de ordem qualitativa ou quantitativa até. Então, o meu primeiro ponto é que esse argumento de que, olha, só porque gerou receita automaticamente tem que ser dedutível, não me parece bater com o que o nosso ordenamento adota. Dito isso, qual é o critério que o nosso ordenamento adota? Critério para quê? Critério para estabelecer uma relação de causalidade. A relação de causalidade que é chave à ideia de dedutibilidade. E a relação de causalidade, por mais que pareça simples ou simplória a ideia de causalidade, ela comporta diversos níveis e diversas variações. E um dos pontos centrais das variações possíveis de causalidade, para você definir o que é o âmbito do que a gente chama de renda líquida, é exatamente causalidade em relação a quê? Produção da renda. E aí, o professor Ricardo entende que a causalidade em relação à totalidade da renda. Eu particularmente entendo, analisando 46 e 47, que a causalidade em relação à atividade econômica do contribuinte e manutenção Produtor da de fonte renda. produtora, que é um pino um pouquinho mais restrito, talvez um pouco mais restrito, que simplesmente auferir rendimentos. Porque você pode auferir rendimentos, muitas vezes, com atividades que não necessariamente estão relacionadas à sua atividade produtiva. Só para estressar esse ponto da premissa, porque me parece que a premissa também é central nessa análise. Eu pego o exemplo de uma empresa que presta um serviço que tem um custo fixo, um contrato de a empresa que faz a limpeza do IBDT. Vamos dizer que ela recebe Aqui não tem problema, que nós somos imunes. hipoteticamente falando, vamos dizer que ela recebesse R$30.000 para fazer a limpeza do IBDT. O custo dela para atender o contrato dela fosse R$10.000. E, por alguma razão, ela resolvesse, vou colocar mais 2 funcionários, vou mudar o produto de limpeza, de modo que o custo dela para prestar aquele mesmo serviço, para receber os mesmos 30 mil,
aumentasse de 10 para 15 mil. Se você entender que a despesa dedutível é aquela que gera um aumento de receita, por exemplo, nessa premissa da causalidade, você entenderia que esses 5 mil adicionais de custo, eles não seriam dedutíveis, porque ela não gerou nenhum acréscimo de receita. Então, só para mostrar que quando você estabelece diferentes pontos de vinculação da causalidade, você chega a conclusões diametralmente diferentes a respeito da dedutibilidade de certos gastos. Pois bem, e aí entra a questão da propina. Eu acho que já foi colocado isso muito bem. Eu acho que uma coisa é a despesa ilícita, a despesa enquanto ilícito, é a propina, um exemplo clássico, e a despesa que decorre de um ilícito, é a multa administrativa, é a multa paga no contexto de um acordo de leniência. Em relação à despesa como ilícito, a propina, eu confesso que a questão me parece bem mais simples. Bem mais simples porque ela se resolve no nível de causalidade. Causalidade, da mesma forma que eu falei que ela precisa estabelecer um ponto de referência, ela também comporta uma dimensão objetiva e uma dimensão subjetiva. É aquele ato que você realiza, aquela despesa que você realiza com a finalidade de realizar sua atividade econômica e de manter sua fonte produtora. Se, por exemplo, eu, no meu escritório, no lucro real, né, quem diria, pagasse, por exemplo, uma inscrição num clube de São Paulo para mim e, eventualmente, essa despesa do clube me gerasse um cliente novo, porque eu conheci alguém e gerou um cliente para o escritório, não necessariamente a despesa do clube vai ser dedutível, porque não foi uma despesa que eu fiz pensando nas atividades da empresa, pensando na manutenção da fonte produtora da minha empresa. E quando você falar da propina, do crime em si, do ilícito em si, ele tem necessariamente um elemento subjetivo do tipo. Todo crime, toda infração de caráter penal, ela tem um elemento subjetivo do tipo que, nesses casos, corta. O elemento subjetivo do tipo, ele corta a causalidade que a regra tributária exige. E é por isso que não existe nenhum país do mundo que reconheça a dedutibilidade fiscal de propinas. Tem um livro do IBFD exatamente sobre isso e ele faz um levantamento de vários países. E não tem nenhum país do mundo que defenda ou que sustente a dedutibilidade de propina exatamente por isso, porque a questão da propina, a questão do ilícito, que se confunde com o pagamento, com a despesa, ela é anterior à própria questão dos critérios, porque ela corta no próprio aspecto da causalidade, a meu ver. Eu queria alertar, não sei se estamos com o pessoal de fora ainda em contato conosco. Acabei de ser informado que nós estamos sofrendo um ataque hacker. E então estamos com algum problema aqui de comunicação com o pessoal que está fora, tá? Estamos tentando resolver, mas sabemos as dificuldades. Bom dia a todos. Bem na minha hora o ataque hacker. Espero que não haja grandes consequências. Que indubitavelmente é um ato ilícito. Que é um ato ilícito. E as despesas não sejam dedutíveis. Né? Mas a receita é tributável. Isso é tributável, claro. A receita. Bom dia a todos. Saúdo aqui a figura da Ana Cláudia, a mesa inteira. Agradeço o convite, acho importante estar aqui. Não exatamente com chapéu de procurador, né? Mas é um convite que chegou via procuradoria. E eu, particularmente, acho importante a procuradoria se apresentar e se fazer presente em determinados espaços, e aqui é um deles. Né? Também acho que é importante falar um pouco, né? Eu não sou ainda tão... não circulo tanto no CARF, mas eu tenho já 18 anos de procuradoria. Fui subprocurador regional aqui na Terceira Região. Fui chefe do acompanhamento especial, né, que é o nosso contexto estratégico, e agora, trabalhando daqui de São Paulo, porém para Brasília, estou trabalhando na coordenação do nosso contencioso administrativo tributário, do COCAT, e por isso que eu venho aqui. Né? Então, acho que é importante fazer esse ponto para as coisas não ficarem muito avulsas. Né? Bom, eu vou tomar liberdade aqui de dar um passo atrás, para aí sim chegar no nosso escopo, que é a jurisprudência do CARF. Né? Eu acho que esse tema envolvendo corrupção e ações anticorrupção e como a corrupção afeta a economia
é algo que vem tomando, né, um debate não só nacional, mas um debate internacional, e não só no âmbito criminal, mas também do ponto de vista da circulação da riqueza. E não por um acaso, e eu acho que em parte do nosso debate meio que passa ao largo disso, acho que a gente tem que enfrentar esse ponto também. Organizações internacionais têm posições em relação a esse tema que a gente está debatendo aqui. E mais que isso, né, parte dessas convenções foram internalizadas pelo Brasil. Então a gente sempre fica em discussões ali mais positivistas, aquilo que a gente está no manejo geral, mas acho que tem uma questão contextual. Carlos, né? A tua fala é um bom gancho para mim, justamente nessa questão de que não há país no mundo que tolere a dedutibilidade de despesas com ilícitos e propina, né? E a gente tem esse debate aqui porque tem uma tendência de harmonização. Então, eu tomei o cuidado de ver como é que como é essa questão das convenções e como isso, de alguma maneira, inspira a nossa discussão. Não sei o quanto pode, eventualmente, ancorar a discussão, mas eu acho que é um debate que também gera esse ponto gravitacional. A gente tem uma convenção sobre combate à corrupção de funcionários públicos estrangeiros da OCDE, que ela foi internalizada aqui no Brasil em 2000, pelo Decreto Presidencial 3678. Aqui é mais um caráter programático, não tem nada que trate especificamente das questões tributárias, tem o artigo 8º que trata da contabilidade, mas nos comentários lá e recomendações da OCDE surge essa questão relacionada à vedação da dedução de despesas com ilícitos. 2 anos depois, surge a Convenção Interamericana contra a Corrupção, da OEA, que foi promulgada pelo Decreto Presidencial 4410 de 2002. Aqui, o ponto é mais direto, né? Tem o artigo 3º, item 7, se exige ali o compromisso dos estados contratantes, né, os estados signatários, que nesse caso aqui é um pouco diferente, de vedar o tratamento tributário favorável a qualquer pessoa física ou jurídica em relação a despesas efetuadas. Então, aqui eu já acho que é possível, aí seguindo, com violação dos dispositivos legais dos estados das partes contra a corrupção. Aqui eu já acho que é possível a gente começar a pensar no nosso assunto a partir desta convenção e a partir desse decreto. E 4 anos depois, em 2006, foi promulgado o Decreto Presidencial 5687, que internaliza a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e a dedutibilidade de despesas decorrentes de ilícitos. Aqui é mais direto, aqui é mais textual. O artigo 12, item 4, indica que cada Estado parte, aí tem uma discussão, eu não desconheço essa discussão, que envolve a tradução, né, mas ditará a dedução tributária relativa aos gastos que venham a constituir suborno. Então, tem um debate sobre esse ditará, né, mas eu, pela própria temática da convenção que foi internalizada, eu particularmente entendo que a gente está tratando aqui de algo cogente e um comando direto para os estados para que vedem essa dedutibilidade. Estou falando isso por quê? Porque o CARF tem uma tradição já jurisprudencial em relação a esse tema. É justamente o que a Maria Carolina bem apresentou, com uma vírgula ali no final em relação a um caso específico sobre o qual eu vou falar logo na sequência. Eu entendo que a jurisprudência do CARF está em linha com esses preceitos que vêm do direito internacional, que vêm de uma vontade de diferentes estados do combate à corrupção, e aqui a gente está nesse contexto, a gente está nessa atmosfera. Então, acho que é um debate que, sim, ele passa por aspectos relacionados à apuração do lucro real, ele é técnico, em alguns momentos, sim, ele é moral. Eu acho que a gente, por mais que, eventualmente, a gente queira passar ao largo dessa moralidade, como o professor Ricardo bem destacou, o non-audit ele é moral, né? Então, a gente, de alguma forma,
olha para os casos concretos e se pergunta quanto aquilo ofende a moral do intérprete para chegar numa conclusão ou outra. Então, é um ponto que acho que não tem como abstrair, não tem como ignorar, mas tem um contexto internacional. E eu acho que isso não é irrelevante para esse debate. Eu vou tomar liberdade aqui, aproveitando a fala e que a palavra circula bastante, para comentar o acórdão que está no prelo, né, da Câmara Superior agora, né, a questão da multa do acordo de leniência, né, e comentar um pouco o caso, né, e falar um pouco sobre a posição da PGFN nele e um pouco algumas observações minhas em relação a isso. E falando do que é o caso, acho que a gente também é importante ter isso bem claro, né? Ali se fala de uma glosa de uma despesa de 10,3 bi. O lançamento é de 1,5 bi, mais ou menos, né? O que se discute ali é justamente a indetutibilidade de multas de natureza tributária, não tributária, né, que é justamente o acordo de leniência. E tem ainda um debate, porque a empresa ela não assume aquilo exatamente como multa. Ela fala, não, isso aqui tem um sinalagma, isso aqui não tem um caráter sancionatório, numa primeira perspectiva, né, num primeiro ângulo. Então, nem de multa estou falando. E, na sequência, vem um debate mais voltado à multa, e me parece que ele é inescapável, porque a própria lei anticorrupção, que é a 12846 de 2013, declara esses acordos, né, que eles são também, eles ensejam ali a aplicação de multa. Então, me parece muito possível contornar. A visão da PGFN, nesse caso, que o acordo de leniência, acima de tudo, ele tem um caráter sancionador. Na verdade, ele é uma oportunidade para se chegar ali a uma certa redução da consequência da norma punitiva. Mas ele é punitivo, ele é poder de polícia. Então não é uma renúncia ao poder de polícia, é uma calibragem do poder de polícia. É isso que se negocia, é isso que se conversa nesse enredo. A própria lei, né, como eu falei, a 12846 fala, usa o termo multa, então eu nem vou ficar aqui discutindo se é multa ou se não é multa, porque é multa. E logo na sequência se parte para esse debate que está aqui, né, que está na mesa, que é o não atendimento dos critérios de necessidade, normalidade, usalidade estabelecidos pela legislação. Enfim, eu acho que fica uma discussão muito ali voltada à necessidade, mas se discute muito pouco a normalidade e a usalidade, né? Não é em qualquer segunda-feira que resolvia assinar um acordo de 10,3 bi e chamar isso como algo normal e algo usual. E o debate está muito ancorado dentro da necessidade, que para mim também é problemática. Mas a necessidade ela é um dos itens, ele não é o item. E esse pagamento não é exatamente habitual ao negócio de proteína animal, que é, no caso, a empresa ali. Né? Então, essa causalidade também ela é relevante. Eu tenho algumas questões que eu estou colocando minhas aqui, que eu acho que é importante também trazer. Né? Eu até entendo, isso está no acordo, no voto vencedor, que foi também muito bem mencionado e relatado pela Maria Carolina, que uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa é o ato ilícito, outra coisa é o acordo de leniência. Só que, para o acordo de leniência existir, precisa-se de uma admissão, precisa-se de uma confissão. Não é um fato, um ato jurídico solto no tempo, no espaço. Existe uma confissão, é uma confissão de um ato ilícito. Isso, inclusive, está no artigo 16, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei Anticorrupção. A gente até pode olhar para a pátina e falar, bom, o acordo de leniência ele é lícito, mas ele, na verdade, ele está altamente conectado e amainado a um ilícito. E, mais do que isso, dele resulta a aplicação de uma multa. E eu não consigo conceber multa por ato lícito.
Tem um debate muito interessante, ele já morreu, mas eu lembro bem, vou fazer aqui uma parte. Lá atrás, eu não era do tributário, eu trabalhava no escritório grande aqui de São Paulo, Machado Meyer, na área, no contexto civil, a gente advogava muito para uma empresa de tabaco. E na virada ali de 2002, quando veio o Código Civil, surgiu um debate sobre a responsabilidade civil por ato lícito. Isso está no artigo 927 do Código Civil. Porque até então não havia responsabilidade civil em relação a ato lícito. E para as empresas do ramo é importante, porque se o ato é lícito, mas ainda assim ele gera algum tipo de consequência em termos de indenização civil, acaba que morre parte do argumento de que a licitude afasta a condenação e a indenização. Isso para a responsabilidade civil. No âmbito das sanções por multa, eu não consigo ver, eu estou pensando já tem um tempo, alguma situação que não envolva um ato ilícito. Acho que é imanente à própria multa a ideia de ilicitude. Pode até haver aqui e ali uma gradação, buscar uma interpretação de que a multa ambiental pode entrar nesse contexto de necessidade, normalidade, usabilidade, mas a ideia de licitude me parece inerente. Ela é inerente. E me parece especialmente problemático atacar essa questão dos requisitos da lei para dedução. E aí eu termino aqui só fazendo aqui rápidas observações, já pedindo desculpas pelo excesso de palavra, mas é que alguns debates eu vejo aqui no tributário e às vezes eu acho que falta o rótulo. O rótulo às vezes ajuda a gente caminhar melhor. No voto vencedor, né, que se fala ali muito sobre a sustentação da empresa, né, a empresa não poderia se sustentar, me parece que são inferências típicas da interpretação econômica do direito. Que você vai buscar entender o que acontece no campo fenomênico com uma entidade, no caso uma entidade empresarial, ou com a economia, ou sei lá, com o que seja, e se acaba criando zonas de exceção para aplicação positivista da norma. E uma norma que vem dentro de uma interpretação, de uma tradição de interpretação que é restritiva. Então, me parece que nesse caso específico, tem um debate muito grande sobre necessidade, dizendo que, criando-se uma lógica que seria necessário assinar o acordo de leniência, senão a empresa iria quebrar, o que me parece uma inferência. Mas ainda que assim fosse, não se enfrenta os outros itens, né, os outros requisitos que, de novo, na relatoria da Maria Carolina aparecem logo no segundo slide, que é justamente a habitualidade e a normalidade. Não me parece nem habitual e nem normal que se pague 10,3 bi num acordo de leniência. Isso também me parece uma ideia muito contaminada, ou contaminante nesse caso, da lógica do risco do negócio, que é óbvio que todo negócio vai ter risco, isso faz parte de qualquer economia capitalista. Não é disso que se trata. São de escolhas específicas dentro da operação que levam o risco assumindo, inclusive, a ilicitude. O negócio tem risco, não é esse, me parece que seja o ponto. E, por fim, como foi dito, né, sobre o non-audit como elemento positivo e elemento negativo, buscando-se aqui uma simetria entre uma coisa e outra, acho que são situações diferentes. Aí, já que eu falei, né, da interpretação econômica do direito, são nudges diferentes. Então, eu tenho um nudge negativo no que diz respeito à tributação da renda sobre o ilícito, ou seja, eu quero desestimular aquilo, então eu vou tributar, até para não criar desequilíbrios também, enfim, seja lá do tipo de mercado que seja. Né? E eu tenho um nudge também negativo no que diz respeito à não dedutibilidade. Então, não é uma questão de isonomia, é uma questão mesmo do que o direito quer com relação a ao tratamento desses recursos que circulam e fortemente marcados pela ilicitude. Então é isso, por enquanto, é a minha participação. Agradeço aí pela escuta.
Não, obrigado. Todo mundo aqui tem direito a falar e ser ouvido. Salvador. Oi, bom dia. Acho que tanta coisa falou, já até meio que me perdi no que eu ia falar. A discussão está muito indo para a linha do que acho que o Ramon e o Carlos trouxeram de causa, né? A despesa ser causa para a receita e também essa discussão sobre necessidade, usualidade, normalidade. O que eu tenho visto é a despesa decorrente de um ato ilícito não se entra na discussão sobre necessidade, usualidade ou normalidade. Só por ser ilícita, ela já não é normal, já não é usual e nem é necessária. Só pelo simples fato de ser ilícito. Então, nem para ver se ela provocou a receita ou não, se ela foi necessária para a receita ou não, ou para a manutenção da atividade, isso é avaliado, né? Então, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, porque essa questão de usualidade ou normalidade não é genérica, nem a necessidade também não é genérica. O que é comum para o senso comum da sociedade é para a atividade daquela empresa, né? Porque o artigo 47 fala da atividade da empresa. Então, tem muito envolvimento aí com o conceito de empresa, atividade empresarial, questões cíveis, né? Pode ter, se fosse normalidade ou usualidade ou necessidade do senso comum, pagar salário seria usual, normal. Mas pode ter uma empresa que pode ter uma despesa totalmente diferente do que seus concorrentes têm, e não é nada a ver com frequência, ela pode incorrer naquela despesa uma vez a cada 5, 10 anos, enfim. E para ela é importante em termos de lucratividade ou de diferencial no competitivo no produto que ela produz ou no serviço que ela desenvolve. Então, a normalidade ou usualidade tem que ser feita em relação à atividade da empresa e não para o senso comum ou da sociedade. O Carlos Daniel falou uma coisa muito interessante, que é o artigo 47 da Lei 406, ela é mais restritiva do que o CTN, ela põe limites. Foi isso que eu entendi, né, Carlos? Quando a gente vai para o CTN, nós temos no artigo 43 que o fato gerador do imposto sobre a renda é adquirir a disponibilidade da renda. E isso é lido muito associado, inclusive, para tributar os rendimentos decorrentes de ato ilícito, com o artigo 118, inciso 1º, talvez, ou inciso 2º, inciso 1º, que fala que a validade a análise, né, a apuração do fato gerador, que no caso da renda é adquirir disponibilidade, ela é realizada independentemente da validade dos atos praticados pelo contribuinte. Então, a minha pergunta minha dúvida, quando o artigo 47 da Lei 4.502 coloca limites para que seja dedutível apenas o que é usual ou normal para a atividade econômica da empresa, se ela estaria de alguma... E aí, com isso, ela eliminaria de plano os despesas ilícitas, se de alguma forma ela ofende o artigo 43 do CTN, o 118. Eu só não concordo com você dizer que ela de plano afasta os ilícitos. Acho que não está em cogitação. Os argumentos que eu vejo nos votos. Não está em cogitação quando fala que é usual, o normal, o fato de ser ilícito ou não. Eu posso até dizer o seguinte, na linha do parecer normativo 32 de 81, que foi citado, num dos acordos, ou você citou, não me lembro se está. Se você fez referência a ele, não sei se está tirando do acordo. Esse parecer normativo, olha que coisa interessante. Ele analisou uma despesa da indústria fumageira, que, se eu não estou enganado, em 1981, a indústria fumageira pagava as despesas financeiras dos produtores da folha de fumo. Uma despesa de terceiro. Para o parecer normativo, que inclusive não para aí, ele tem uma vasta análise do que é despesa necessária. Mas ele diz assim: como todas as empresas do setor têm esse tipo de despesa, ele é usual e normal. Aplicando a literalidade do parágrafo 1º, se não me engano, do artigo 47. Ora, dentro dessa lógica, todas as empresas que fazem ou que faziam a atividade de construção civil de obras públicas tinham que pagar. Vamos agora abandonar aqui qualquer prurido de honestidade. Tinham que pagar, sob pena de não pegar o contrato. Tá? E mais, tinham que pagar para liberar pagamento das faturas. Nós sabemos que é assim. Quando o Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência, a primeira vez que ele foi eleito, eu não vou citar o nome aqui, um dos ministros
chamou os CEOs de várias empresas, inclusive 2 empresas clientes nossas lá no escritório. E ele disse o seguinte: "Olha, a partir de agora, vocês não devem pagar propina nenhum para ninguém, para pegar contrato, para liberar fatura, para qualquer coisa, tá certo? Se alguém te pedir, você vem aqui e me diz, que eu vou tomar as providências cabíveis". Quer dizer, esse é um fato público, todo mundo sabe que é assim, sempre foi. Eu não estou dizendo que é certo, que é errado, eu não estou defendendo isso, pelo amor de Deus. Mas, dentro das lógicas de que foram algumas referências feitas aqui, era normal sim fazer, era necessário fazer. Não no sentido jurídico do que é uma despesa necessária, mas da realidade da atividade. É uma coisa horrorosa? É uma coisa horrorosa, paciência. Agora, Carlos, não existe uma contribuição matemática da despesa para a produção da receita. Você deu um exemplo assim, ela gastou mais e não aumentou a receita. Não é verdade. Na verdade, a despesa, ela sempre consome receita, né. Ah, justamente o imposto de renda ele incide sobre aquilo que você, depois de gastar todos os custos e despesas, consegue sobrar com as suas receitas. Tá certo? Mas não é matemática a contribuição de uma despesa, não é dizer: gastei 10, então tenho que aumentar 10 na receita", isso não existe. É um aumento qualitativo, ela fornece um verdadeiro insumo, para que haja a produção da atividade, a manutenção da fonte produtora. Até pode acontecer de produzir prejuízo, paciência, ué. Eu não estou aqui defendendo que seja certo ou errado isso ou aquilo. Eu acho que entre várias situações, mesmo as de acordo de leniência, eu analisei um caso uma vez em que o acordo de leniência era o seguinte: havia uma grande dúvida sobre a responsabilidade da empresa por um dano que ocorreu aí, de várias naturezas, pessoais, ambientais. O assunto estava em juízo, sendo discutido, com uma boa possibilidade de terminar negativamente para a empresa, por uma série de circunstâncias, mas não havia sentença nenhuma, não havia reconhecimento de culpa. Foi feito o acordo de leniência para pôr fim ao assunto, liquidar de uma vez uma questão que estava se estendendo por muitos anos. Consta do acordo que não havia reconhecimento de culpa, de responsabilidade, de ilícito nenhum, tá certo? E aqui entre nós, a empresa sabia que se não fizesse aquele acordo de leniência, ela não sobreviveria, não teria condições. Então, acho que você falou uma coisa importante no começo, precisa ver qual é o fato. E quando é mencionada a relação de causalidade, eu só posso entender a relação de causalidade como sendo um relacionamento com a existência da empresa, a sua atividade, e não necessariamente a produção de um lucro, porque uma empresa pode não produzir lucro. Nem por isso ela não fica impedida de deduzir despesas. Não, professor, só para esclarecer meu exemplo, tá? Eu não quis dizer que a despesa tinha que necessariamente gerar lucro, até porque a despesa malograda, ela também é dedutível. Tá bom. O meu exemplo é exatamente um contrato de valor de pagamento fixo para a empresa, para usar um caso limite em que o aumento da despesa, o aumento do custo, não geraria potencialmente nenhum ganho de receita para essa empresa. Então, por isso que é um caso em que você tem um ganho fixo em que não vai ter variação de ganho por conta disso. Mas, voltando ao ponto do. E até dando um pulo para a questão específica da leniência, assim, discutida, pegando o ponto que o James colocou, ele falou: na lei fala, é multa. A lei chama de multa e pronto. Mas veja, essa discussão é a mesma discussão que teve em diversos países, especificamente em relação a multas, por exemplo, no âmbito do direito antitrust. E também, no caso anticorrupção, que são multas que têm uma natureza muito parecida. Por quê? Porque o primeiro foco, vamos dizer assim, essa legislação, inclusive a lei anticorrupção brasileira, o primeiro foco dela é absorver o lucro que foi injustamente obtido. Esse é o patamar mínimo, se eu não me engano, para as multas do acordo de leniência. A legislação estabelece que o patamar mínimo é a de absorção, que é o que eles chamam na Alemanha de Abschöpfung, nos Estados Unidos de disgorgement,
que é uma parcela da multa, que a função dela não é penalizar, a função dela não é compensar nenhum tipo de dano, a função dela é simplesmente tirar a riqueza que foi injustamente obtida de um sujeito e trazer de volta para o Estado. Certo. Só que isso não é tributo, não é multa. Ele chama de multa como o tributo não é punição. Não, tributo não. Eu estou falando da multa A multa se do- calibra pela gravidade da infração e o tributo se calibra pela capacidade contributiva, Exato. tá certo? E Não aqui- tem nada a ver uma coisa com outra. Perfeito, professor Ricardo. Inclusive, isso é importante porque, como o James falou, a gente tem que entender os rótulos. Apesar do rótulo multa, a gente pode ter por baixo dela 3 realidades completamente diferentes. A gente pode ter uma natureza punitiva, porque também a lei anticorrupção compreende a multa punitiva para além dessa parcela que é de absorção, que já é uma segunda natureza, e você pode ter uma terceira natureza, que pode estar dentro da multa do próprio acordo de leniência ou num processo conduzido à parte, que é a parte compensatória quando se apurar danos também relacionados à conduta do agente. Então você tem, embaixo de um rótulo multa genérico, você tem pelo menos 3 coisas, 3 funções diferentes, 3 que decorrem de um ilícito. Concordo. Não tem, não. Tá, eu acho que assim, eu acho que tem, mas tem 3 coisas ali de caráter diferente, de natureza diferente. Por exemplo, quando a gente pensa, e nesse aspecto, a multa antitrust, a multa dos acordos anticorrupção, ela é bem diferente, a meu ver, faticamente, em regime jurídico, por exemplo, da multa dos TACs, dos acordos de cessação de conduta, por exemplo, firmados com o Ministério Público, que eles têm um caráter punitivo e compensatório, e na maioria das vezes, principalmente compensatório, porque teve um dano ambiental, porque teve um dano XPTO, você tem que repor esse dano. Esses antitrust e anticorrupção, o aspecto de absorção da vantagem devida, ela é muito preponderante nesse tipo de acordo e diferencia ele desses outros tipos de acordos administrativos que podem ser firmados com os contribuintes. Isso é importante porque você falou muito sobre dimensão positiva, negativa, aspecto positivo e negativo do knowledge. Eu não acho que o knowledge seja um princípio moral do direito tributário. Knowledge é o que eu vejo como uma dimensão positiva da adoção da consideração econômica dos fatos geradores no direito tributário brasileiro, do mesmo jeito que ele tem uma dimensão negativa também. E a dimensão negativa é a intributabilidade dos fatos geradores insubsistentes. Ou seja, quando você tem uma insubsistência superveniente do fato gerador por uma condição alheia às partes, você tem uma situação em que aquele fato gerador ele torna tributável. Exemplo típico, STJ e TBI sobre venda que foi posteriormente anulada. ITR sobre terreno que foi objeto de invasão por sem terra. São todos exemplos que o STJ reconhece de insubsistência econômica do fato gerador superveniente que ele autoriza a devolução do tributo. Quando a gente está falando da multa com função de absorção, aquela que busca reaver o ganho ilícito, a meu ver, a discussão não é se é dedutível ou não. A discussão não é de 46 da 406, não é de 47 da 406. Para mim, é uma discussão de insubsistência superveniente do fato gerador. Aquele ganho que você teve lá atrás, ele é completamente absorvido por aquela parcela, tá? E aí, novamente, para mim tem que dar o tratamento de cada parcela separadamente. Mas a parcela de absorção, ela é uma insubsistência superveniente daquele fato gerador do imposto de renda que é agora absorvido por meio de uma cobrança estatal no âmbito de um acordo de leniência. Então, ele não entra nem, a meu ver, no âmbito de dedutibilidade, é um âmbito de insubsistência do fato gerador como uma dimensão negativa do knowledge. É uma decorrência lógica, a meu ver, da mesma consideração econômica dos fatos geradores que justifica também a gente tributar despesas. Ok, vou dar a palavra para os Brunos que estão pedindo aqui a palavra. Primeiro, o Feierstein. Só foram faladas já diversas coisas aqui, eu poderia fazer comentários em cima de várias coisas, mas eu vou aproveitar aqui a toada do debate, depois a gente pode voltar para outros temas, né? Mas eu acho que a gente pode pensar que a ilicitude em si, ela não deve ser o critério para entender se é dedutível ou não. Gosto também da separação que o Daniel fez entre a própria despesa ser o ilícito e a despesa decorrer de um ilícito. Vamos para o mais fácil. A própria despesa ser o ilícito é a propina. Existem várias outras questões que envolvem a despesa decorrer de um ilícito, né? Eu anotei aqui, ó. Pode ser um TAC,
E o TAC pode ter origem ambiental, concorrência, né? Pode ser um acidente, então eu tenho que reparar o dano porque houve um acidente de trabalho, teve um problema na fábrica, uma explosão, causou prejuízo a um monte de pessoas, eu tenho que pagar por isso. Indenizações, da mesma forma, né? Multa contratual. E aí vem outros ilícitos que a gente vai aceitando, que são mais simples, que nesse juízo de reprovabilidade, que não devia ter critério, mas a gente vai aceitando a dedutibilidade da despesa que decorre de ilícitos menos graves. Multa de mora. Ninguém questiona que a multa de mora é dedutível. Até a Receita Federal admite que a multa de mora é dedutível. Atrasar o pagamento de um tributo é um ilícito. Ninguém invoca o artigo 47 para dizer que não é normal, usual, que não decorre da atividade, que a empresa não é feita para isso, etc. Juros de mora é indenização pelo atraso, que é um ilícito. Ninguém nunca questionou a dedutibilidade de juros de mora, é aquela discussão do acessório com o principal, se o principal é dedutível ou não. Então, só para a gente ver que, se a gente admite que a multa de mora é dedutível, então o ilícito per se não deve ser o critério para a gente segregar o que é dedutível e o que não é dedutível. Temos também aí um problema de zona cinzenta, né? Acho que foi comentado no começo, o Ramon falou um pouco disso também, o que é consumo da renda e o que é gasto para a obtenção da renda, né? Então, por exemplo, uma doação, a gente sempre tem dúvida se é dedutível ou não, porque afinal ela é o consumo da renda ou ela é alguma coisa que decorre a festa de fim de ano, são despesas que não são obrigatórias, mas que se incorre. Tem uma dúvida se é consumo ou se é produção da renda, né? Qual é a solução para isso? A lei ordinária. A lei ordinária vem nas zonas cinzentas e estabelece se há ou não a indedutibilidade. Então, acho válida, por exemplo, a lei que estabelece um limite para a dedutibilidade de determinadas contribuições para empresas não lucrativas, né, doações e etc. Então, caberia à lei ordinária regular essa matéria. Não tem nenhuma lei dizendo que a despesa por ato ilícito, per se, é indedutível. O que a gente tem? Multa, só uma norma que eu tenho conhecimento, que é a por infrações fiscais. Uma E não definição. recolhimento, né? Descumprimento da obrigação principal. Sim, isso. As de obrigações acessórias são dedutíveis. Exceto as de natureza compensatória. Exceto as de natureza compensatória. É a mesma regra, nós estamos falando da mesma regra, Sim. né? Mas é só ela que prevê. Então, numa hipótese de zona cinzenta, a lei foi lá e estabeleceu essa hipótese. Se o 47, que é uma cláusula geral, que, na minha visão, tem que ser interpretada de forma ampla, à luz do princípio Obrigado. da renda líquida e do artigo 43, que pressupõe disponibilidade, então aquilo que eu gasto para ter a disponibilidade da renda tem que ser dedutível, o 43 tem uma interpretação menos literal. Então, o usual, normal que é tido lá, na minha leitura, e tem vários precedentes do CARF históricos nesse sentido, vai numa linha de que é aquilo que é inerente à atividade, não necessariamente aquilo que se repete, que ocorre constantemente. E tem um exemplo que o professor Chueire sempre dá, que eu gosto muito, que é, se o usual fosse aquilo que acontece sempre, nenhuma inovação, nenhuma despesa com inovação seria dedutível, porque ela não é usual. Nenhuma empresa inovadora uma empresa inovadora teria que pagar mais imposto de renda para ter uma despesa indedutível. Então, a cláusula geral do 47, ela tem que ter uma interpretação, na minha visão, mais alinhada possível com o conceito de disponibilidade e o princípio da renda líquida. Então, tudo aquilo que eu tenho preciso para obter a disponibilidade tem que ser dedutível, salvo disposição expressa. E aqui eu não vejo que haja nenhuma disposição expressa, né? Então, na minha visão, acho que a principal contribuição que eu queria fazer era essa de que não devemos tratar a ilicitude como critério para diferenciar. Também, falando, James, eu também estudei multas no meu mestrado, também não encontrei uma multa que não decorra de um ilícito. É que, para mim, o ilícito por si só não é um problema para efeito de dedutibilidade. Também acho que, de novo, o juízo moral, o grau de reprovabilidade da conduta, ele pode ser um critério para a gente criar uma norma que preveja a indedutibilidade. Tenho dúvidas, e eu até diria que talvez não houvesse inconstitucionalidade numa norma que dissesse que
o cumprimento do acordo internacional por meio do Congresso Nacional, uma norma dizendo as despesas com propina são indedutíveis. Acho que a discussão seria muito mais difícil, porque eu teria que dizer que ofende o princípio da renda líquida e que o conceito constitucional de renda é alguma coisa nesse sentido. Como nem tem isso, eu acho que essa parte do juízo de reprovabilidade ela poderia inspirar uma norma de indedutibilidade, e não a interpretação da norma que está posta, que é mais geral. Então, reprovabilidade acho que é para sanção. E a gente sabe que nos TACs existem sanções pesadas, multas concorrenciais. Então, o tributo em si seria mais um efeito de sanção que é proibido pelo artigo 3º do CTN, né? O tributo é capacidade contributiva e não sanção. E a gente nunca pode esquecer que na Lava Jato, em todas essas operações que se apuram esses ilícitos, existem as sanções penais. As pessoas vão para a cadeia, pagam indenizações. Quer dizer, o imposto de renda é um consectário, né? Então, para mim não faz sentido a empresa e as pessoas que já foram severamente punidas ou suficientemente punidas de acordo com o direito penal ainda terem que pagar mais tributo. Imposto de renda é o tributo pessoal por excelência, aquele que mede a capacidade contributiva. Não é mais rico aquele que comete mais infração. Essa conexão, ela não é lógica. Se houvesse uma norma expressa, a gente poderia discutir, porque aí são valores não tributários que interferem na norma tributária, acho que tudo bem, mas não tem. Então é só na interpretação, acho que não poderia. Bruno, Ok. eu concordo Olha, com você e acho até que o artigo 47 poderia ter esse parágrafo restringindo e não Então, tem. Poderia estar lá e até ser complementado por uma lei, né? Professor, até pedindo licença, o Lucas está online? ia É falar do ele? Lucas, Então ele está pronto. reclamando que ele está com a mão levantada agora que eu vi, Pronto, mas ele Lucas, está chegou a sua cobrando aqui vez. também. Mas vamos dar o Lucas falar primeiro? Lucas, bom dia. Bom dia, doutor Ricardo, bom dia a todos, Está cobrando gente. aqui Poxa, também. obrigado pela palavra aí. Eu sei que, e obrigado pelo espaço. Sei que o ataque hacker atrapalhou aí a dinâmica, até de visualização das mãozinhas. É difícil falar qualquer coisa depois de tantas colocações assertivas e muito dotadas de substância teórica. Acho que todo mundo aqui deve ter relido ontem aquele artigo do Schwery com o Galdino, que quando eu li pela primeira vez, eu mandei uma mensagem para o Galdino, falei, vocês não conseguem escrever algum texto sem esgotar o tema, porque não sobra nada para a gente. Texto, acho que muito bom sobre a indutibilidade das despesas com ato ilícito. Eu queria pegar alguns ganchos aqui de algumas coisas que foram faladas e que eu já vi em acórdãos e que eu acho que podem, em casos concretos, que podem trazer uma luz um pouco diferente para algumas colocações que foram feitas. A gente estava tratando, até agora, mencionou-se a questão do non-OLET, qual seria a natureza do non-OLET, a princípio ou não é princípio, informa a renda, não informa a renda. Tem alguns acórdãos, acho que é uma colocação do professor Guilherme Mendes, em que ele coloca o non-OLET, fala, olha, se o non-OLET ele é um princípio que informa a renda, ele tem que ser enxergado como um princípio informador da renda e não da receita. Acho que essa é uma colocação que, quando se traz a questão do non-OLET, tem alguma pertinência. Fala, olha, tudo bem, então eu entender, se tudo bem eu entender que o non-OLET deve levar à tributação de toda a natureza, de toda a receita, independentemente de como foi oferida, as despesas, os custos correspondentes também têm que ser considerados, porque ele é um princípio que ele tem que ser enxergado, ele tem que ter essa abrangência maior, né? Não dá para você segmentá-lo e dizer que ele só deve abarcar os aspectos positivos que incrementam a renda e não os aspectos negativos que são que a reduzem e que são ali incorridos no contexto da geração delas. Sobre os acordos internacionais, acho que a colocação do Bruno foi cirúrgica no modo de ver. Assim. A gente tem, tudo bem, temos acordos internacionais que, num contexto global, buscam ali orientar para não se estimular a prática de ilícitos. A questão é avaliar qual o impacto desses acordos sobre a nossa legislação tributária. A gente tem tratados específicos que tratam de matéria, que tratam da tributação, e
por mais que sejamos signatários de convenções multilaterais, em que medida essas convenções têm esse poder de ajustar diretamente a legislação sobre a tributação da renda pela via interpretativa. Será que não seria o caso eles serem considerados para, então, promover-se alterações nas regras internas? Uma outra consideração que acho que para finalizar, né, não, duas, na verdade, considerações para finalizar. Uma, o Dr. Maris comentou daquele cenário que é muito comum quando você vai conversar com gestores de empresas, com diretores, donos de empresas, e que se sai, que é um cenário público e notório no Brasil, pelo qual não se faz negócios em determinados setores sem corrupção. É uma questão de sobrevivência da empresa. E aí eu me lembrei de uma vertente da doutrina penal que na seara criminal, pelo que eu me recordo, não foi muito exitosa, mas que buscava afastar, se eu não me engano, a culpabilidade de quem praticava atos de corrupção sob a defesa de que haveria um cenário que se chamava, na ocasião, de corrupção ambiental. Assim, simplesmente não era possível existir naquele meio, sobreviver naquele meio sem essa prática. Talvez algum resgate com essa doutrina penal possa ser útil na compreensão dessa situação em que se avalia essa natureza de despesas com ilícitos como algo necessário no sentido de que a sobrevivência da empresa, a manutenção dela nesse segmento, dependeria de uma certa conivência com esse tipo de prática que é arraigada, infelizmente. E para finalizar, a gente, no debate do Dr. Ricardo com o Carlos Daniel, o Dr. Ricardo comentou, olha, não existe essa correlação matemática entre o ilícito e quanto ele incrementou do resultado, e até porque assim, não é uma despesa é dedutível ainda que ela não gere incremento de receita. Em alguns casos concretos que eu tive a oportunidade de enfrentar, essa correlação foi estabelecida pela própria autuação. E aí a pergunta que fica no ar é se nesses casos essa análise não, ainda que possa ser considerada indevida, não poderia ter alguma pertinência. Assim, eu lembro que era um caso específico, aqueles casos marcados por uma série de adjetivos e nomes de operações com nomes midiáticos, mas em que a acusação era, olha, foi demonstrado que a propina paga foi paga para se incrementar o preço do contrato em X%. Essa era a acusação fiscal. E a discussão era, então, se essa propina era dedutível, se a despesa com essa propina era dedutível ou não. Nesse caso, o liame foi estabelecido pela fiscalização. Assim, sem essa propina, aquela quantia específica de receita adicional não teria sido oferida segundo a acusação fiscal. Será que, nesse caso, essa correlação de necessidade não está demonstrada de maneira irrefutável, né, até pela imutabilidade do lançamento? Essa era a última questão que eu queria colocar aqui, agradecendo a palavra e lamentando pelo ataque hacker que sofremos aí, que atrapalhou um pouquinho. Obrigado a todos, gente. Ô Lucas, foi bom você ter trazido essa última hipótese, essa última situação, porque realmente aí nós temos um aumento matemático, viu? Não na despesa, mas na receita, né? Realmente há casos em que tem como é que chama? Sobrepreço? Tem um nome aí, né? Até técnico, nome técnico entre aspas, né? Aumenta o preço porque tem que pagar a propina. Bruno. Bom dia. Enfim, tem muitos Curioso, comentários. não, é curioso, né? Porque nesse caso o aumento de preço é tributado, né? O aumento de preço é tributado, a propina é tributada na outra ponta que recebe, na física, não na jurídica, porque a fiscalização entende que é um ato que não se tributa na jurídica. Então, na cadeia inteira há uma incidência tributária completamente maluca, né? Tem o IR-fonte, pagamento sem causa, né? A gente agora está discutindo se o IR-fonte, pagamento sem causa, é dedutível do IRCS. Com multa de 100%. Então, assim, a cadeia sobre essa... Se a gente não fizer recortes, né, Maria Carolina, a gente vai estender essa mesa por anos aí também.
A Helena talvez assista ainda esse tema. Mas eu acho que são duas discussões que a gente está tratando mesmo. Uma da dedutibilidade da propina, assim, resumida, né? Eu acho que, assim, na minha opinião, o que eu ia falar antes do Bruno falar, e ele acho que pegou bem o meu ponto, existem tratados internacionais, existem acordos internacionais, existem esses instrumentos. Na interpretação, se eu entendi bem, da Procuradoria do James, né, na pessoa física, é de que esses tratados têm influenciado a interpretação pelo CARF, e aí eu tenho uma certa restrição, porque eu acho que, como a gente fala de imposto de renda, a materialidade tem que estar na lei ordinária e não só nessa interpretação. Então, pegando esse gancho que o Bruno colocou, se fosse uma pessoa física pagando propina, ela é indedutível, porque escola é indedutível, né? Mas a propina da pessoa física, ela tem uma materialidade, desculpa, a renda, né, na pessoa física, ela tem uma materialidade própria. Na jurídica, ela poderia ter também, mas que nos artigos 46 e 47, eles já são delimitados. E não me parece que essa delimitação atinja este ilícito, em especial quando a gente está falando de propina. Então, na minha visão, parece que há uma falta de lei ordinária mesmo nesse sentido. Com relação ao pagamento da multa mesmo, né? Com relação ao pagamento desse segundo caso, que não é a propina, mas é a multa que decorreu da propina. Aqui se discutiu um pouco sobre a natureza dessa multa, né? Se ela é penal, se ela não é. O Bruno, e eu li muito também na sua tese também, todas as multas decorrem de ilícito, né? É isso que a gente aprende, isso que a gente pratica até hoje. Nesse caso específico, se não me engano, quando me passou ali, o voto vencedor diz que é uma multa decorrente de ilícito, ato ilícito. Então, ele cria ali naquele voto uma especificidade que precisa eventualmente ser tratada. Mas meu ponto aqui a gente acompanha também esses casos do âmbito judicial, né? E hoje tem uma discussão já no âmbito judicial, porque se essa multa da delação ou da leniência tiver caráter criminal, a absolvição dessas pessoas do caráter criminal que tem acontecido a rodo implica a devolução da multa. Porque se ela for criminal, uma vez que você é absolvido, você devolve a multa. E já se defende, então, está no Supremo, ainda não está decidido esse caso, mas tem um voto do Fachin, dizendo que não é criminal, que ela é sinalagmática, ou seja, ela é um acordo para que tenha essa finalidade, mas com o fim criminal de dizer, olha, você fez o acordo, mesmo que você seja absolvido depois, essa multa não volta mais, né? Mas já há votos também no sentido do Gilmar Mendes, por exemplo, dizendo não, essa multa, se você for absolvido, ela tem que voltar. Então, essa natureza da multa, eu acho que a gente tem um primeiro passo que ela é ilícita ou ilícita? Pelo que eu vi naquele acordo, parece que ele trata como lícita. Aqui a gente vai falar não existe ilícito, e aí a gente vai para a questão do Salvador. O fato de ser ilícito é suficiente para falar que ela é indedutível ou não, né? E aí, se ela não for, e o Supremo decidir lá em cima dizendo, olha, essa multa ela é sinalagmática, ou seja, ela é um acordo que você fez, né? Ela não é criminal. Será que isso muda aqui do ponto de vista fiscal a dedutibilidade também da multa do acordo, né? E não do ilícito, mas do acordo? Eu acho que ainda tem muito para a gente discutir ainda. Eu acho até que esse caso da JF está faltado, né? Vamos ter que acompanhar para entender o que está acontecendo lá dentro, mas eu acho que tem muito ainda para se discutir. IR-fonte, dedutibilidade, etc. Eu acho que é terrível. Um minutinho. É terrível a gente pensar em propina, porque propina causa um mal-estar, não é? Mas eu sempre penso no caminhão da Coca-Cola que para aqui em São Paulo, é terrível isso, a gente vê toda hora. Para no meio da rua para descarregar os engradados e toma uma multa. Bom, mas o cara vai fazer o quê? Ele tem que parar ali porque não tem onde estacionar e ele tem hora para entregar. Isso é custo, professor. Eu sei. Isso não é despesa. Mas veja como é um ilícito diferente, né? Pela ordem aqui, viu? Ramon, você tinha pedido, né? Exatamente o voto vencedor do Guilherme na Ramon, eu queria chamar a atenção, né, pegar um pouco do ponto do Salvador. O artigo 118 do CPN e o artigo 116, eu acho que eles... o 116 basicamente trata das hipóteses em que o fato gerador é uma situação de direito,
E o artigo 118 diz que nos casos em que o fato gerador for uma situação de fato, você tem que interpretar abstraindo-se da validade dos negócios jurídicos efetivamente praticados. E esse artigo reflete a influência que o Rubens Gomes de Souza sofreu à época da ideia da interpretação econômica do fato gerador. No artigo 85 do projeto de Código Tributário Nacional do Rubens Gomes de Souza, estava muito claro essa ideia de que nós tínhamos que interpretar o fato gerador dos tributos que estavam atrelados à situação de fato, a partir do conteúdo econômico, seja os fatos positivos ou negativos que influenciam no fato gerador, independente da validade jurídica dos atos praticados. E, ao contrário, nas hipóteses em que o fato gerador estivesse atrelado a um negócio jurídico, e aí a conformidade com o direito era relevante para a materialização daquela situação concreta prevista na norma. Então, acho que o ponto do Salvador é muito importante porque os artigos 116 e 118 eles devem influenciar na leitura do artigo 43 do CTN e, por consequência, das regras de dedutibilidade de despesas que orientam o imposto de renda. O ponto do Carlos Daniel em relação às multas e também acaba sendo bastante... Eu concordo com ele em relação a... Ele chama de insubsistência, eu chamo de esvaziamento do conteúdo econômico do fato gerador, mas há situações como um confisco, uma pena de perdimento, que eles acabam esvaziando aquela dimensão material do fato gerador e, consequentemente, afetando a materialidade tributável. Então, sob essa perspectiva, além, né, da própria questão da dedutibilidade, para mim já seria dedutível com base no artigo 47 da 4.506, mas além da questão da dedutibilidade, esse elemento ele se soma nessa discussão. E, por fim, em relação à questão dos compromissos internacionais, principalmente em relação à Convenção da ONU de combate à corrupção, o Brasil realmente ele assumiu um compromisso de se conformar com essas práticas internacionais e não admitir a dedutibilidade dessas despesas, mas precisaria haver um ato legislativo, como o Bruno colocou, para que isso ganhe concretude no nosso ordenamento jurídico. E, na minha maneira de ver, para que isso seja feito sem entrar em conflito com o artigo 43 do CTN e com a Constituição Federal, seria mais prudente que isso fosse feito via inversão do ônus da prova. Então, em regra, a despesa é indedutível, salvo se comprovado uma vinculação com a atividade, possibilidade de obtenção de receita, e com isso você evita uma discussão direta de incompatibilidade com o artigo 43 do CTN e com o conceito de renda líquida, desde que a prova não seja diabólica. Para nós que somos mais ligados com direito, o ideal seria até uma alteração por lei complementar, talvez no artigo 43, tá certo? Depois eu falo. Estamos numa ordem aqui. E nós estamos com 10 minutos, não, 5 minutos para terminar. Multa pressupõe ilícito. A gente tem o Carlos Daniel levantou bem a questão de que as multas do acordo de leniência têm naturezas diferentes. Então, às vezes, a gente tem a questão até do esvaziamento do fato gerador, porque você tem uma que é exatamente a devolução daquele lucro. Então, se aquele lucro foi tributado, não é justo, por uma questão, inclusive, econômica e de enriquecimento ilícito do fisco, você permitir a dedutibilidade, já que aquele lucro foi tributado e você está devolvendo uma coisa que, então, vai ser deduzida para que fique status quo ante. E a gente tem a questão também de alguns acordos que você não assume culpa. Você fala, eu estou acabando, não acordo de leniência, mas acordos em geral de transação, em que você faz o acordo para não assumo culpa, não tenho, mas eu vou acabar com essa discussão, poderia ser condenado. Então, aí você nem ilícito teria. Então, a gente tem uma zona cinzenta e tem uma zona um pouco mais clara, eu acho, desse que você nem assume culpa, que a dedutibilidade parece estar um pouco mais fácil, mas também colocar só para colocar no debate. Nós tem que ser rapidinho aqui. Serei bem breve. Só pedir a palavra novamente. Só ser breve, porque nós aqui o horário é... Serei bem breve. Não, professor, só para também... É prazo processual. Só para também não deixar formar uníssono. Assim, eu acho que é importante também, meu papel aqui é um pouco esse também, dizer, pelo menos, né, para a nossa audiência aqui, que para mim é perturbadora a ideia, assim, de que é do jogo, né, que
faz parte, né? É do contexto, é da cultura. Eu acho que você pega alguns crimes, por exemplo, crimes de receptação, né? Ele só funciona porque alguém, de fato, cometeu um ilícito anterior. Então, é uma maneira de cortar a cadeia. Quer dizer, faz parte de uma cultura do país ter o roubo disso, mas também tem a receptação. Então, tem uma bilateralidade aqui. Eu quero chamar a atenção para essa bilateralidade. Tem algo que não dá para isolar. E não é uma discussão moral, porque a moral já está posta, o ato já é censurado. Eu acho importante fazer esse contorno, pelo menos, para não se estabelecer algo que, para mim, é importante, é uma ponte importante do debate, que é da normalidade. Porque eu coloquei a discussão sobre as convenções internacionais, na minha visão, está positivado no 47. Né? Podem até não concordar, mas o 47 é um cabedal suficiente naquela escala para decidir, para definir se tem dedutibilidade ou não. Ainda que possamos superar eventualmente a necessidade, a gente tem que atacar a normalidade. E eu não vou entender que a normalidade está dentro de uma cultura corrupta. Eu acho que não é isso. Sinceramente, eu acho que não é isso. A gente, assim, é um ponto que, para mim, o 47 ele tem densidade normativa suficiente. A interpretação que o CARF vem emprestando a esses dispositivos está em consonância com a vontade da comunidade internacional. O contrário disso também não deixa de ser isolar o país, porque me parece que existe uma harmonização em relação a esse ponto e passa por interpretação. Então, só para a gente não terminar essa oportunidade, que para mim foi muito virtuosa, sem fazer pelo menos esse contraponto. Obrigado. Só para deixar um último pensamento, o Ramon trouxe aqui o artigo 118, né, do CTN, que de fato ele indica, né, que a interpretação da definição do fato gerador deve ser feita abstraindo, né, a validade do ato praticado pelo contribuinte. Isso eu acho que para mim é muito relevante, porque o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade jurídica e econômica, né, de renda. E essa disponibilidade jurídica e econômica implica tanto na receita quanto na despesa. Então, tanto na despesa quanto na receita, deve ser abstraída a validade do ato jurídico, não só na receita. Isso, na verdade, o 118, eu acho que ele acaba encampando o non-wallet de forma bilateral, né? Então, é só esse último pensamento que eu achei que era conveniente. Bom, eu gostaria de nós um dia falarmos sobre o 118 aqui, sabe? Acho que ele também fala que independe dos efeitos. Depende do que, então, o fato gerador? Não da validade, nem dos efeitos? Precisamos tomar cuidado com o 116, com o 118. Eu costumo sempre vinculá-lo ao 116, que tem as duas espécies de fato gerador. Bom, temos que encerrar, infelizmente, está ótimo. Antes, você quer falar um pouquinho, rapidinho, né? Por favor. Só um Depois comentário aí, prestigiar a presença da PFN aqui. A gente, no IBDT, nós somos uma instituição, queremos ser muito plurais, e a opinião dos advogados da Fazenda sempre são muito importantes para nós. Então, assim, vocês são sempre muito bem-vindos. Os cursos de extensão sempre contam com um convidado da Procuradoria também. Então, só para encerrar, o teu papel foi meio heróico, aqui todo mundo defendeu uma coisa, você defendeu o contrário, mas acho que é importante para o debate, a gente não pode ficar falando sozinho. Bem-vindos sempre, contem com o nosso acolhida. Obrigado. Para encerrar, então, a Ana, você pode já avisar a próxima? Bom, posso avisar a próxima. Será um tema da terceira sessão, não sei a data. O pessoal falou em CIT remessa exterior, seria um tema importante para a gente estar debatendo. Espero que ali no começo de setembro a gente consiga a data, mas ainda não está agendada, a gente divulga, né? Então, Eu só peço que você nos fale o mais rápido possível, porque tem problema de logística aqui. Tá ok? Para a gente ainda hoje a organizar. gente resolve isso, né? Tá bom. Então, ótimo. Obrigada a todo mundo que assistiu e a gente divulga a data próxima. Tá bom. Eu também agradeço, em nome do IBDT, a presença de todos que estão aqui na mesa, aqui no auditório, os que estão fora, e esperamos que a gente, IBDT e a CONCARF, continuem trabalhando juntos para debate do direito tributário, independentemente de ser pró ou contra. Nosso fundador, professor Rui Barbosa Nogueira, ele sempre dizia: nós devemos procurar não sermos pró-contribuinte nem pró-fisco, mas pró-legem. Procurar uma interpretação sincera, mas
possível. Sei que a gente tem as tendências da gente pela atividade, mas temos que procurar a verdade, né? Se é possível.